Eteongo. A vida pende por um fio bem fino. Leva poucos segundos para uma vida inteira mudar para sempre ou chegar ao fim. A morte. Distribuição sinapse. Morte. Incurável. Definitiva. Todo ano, 52 milhões de pessoas morrem no planeta. Um índice de 3 pessoas a cada 2 segundos. A morte é o grande nivelador. Ninguém escapa. Algumas mortes abalam o mundo. Outras passam despercebidas. Vemos nossa própria morte como um obscuro mistério, um grande medo e uma terrível certeza. Quando a morte nos tira alguém a quem amamos, a primeira reação é de choque. Depois, um processo longo e difícil se inicia: o luto. Nossa atitude para com a morte depende da percepção que temos dela. Existe vida após a morte? Um mundo além deste? Desde o início dos tempos, os seres humanos buscam respostas para essas dúvidas. A lei morte. Desde tempos imemoriáveis, o Homo sapiens faz túmulos para os mortos. Já se encontraram esqueletos em grutas, curvados em posição fetal, pintados com ocre vermelho. Estes rituais mostram respeito pelos mortos, mas parece que as pessoas dessa época também os temiam. Os mortos vinham até nós em sonhos. Ouvíamos vozes, os espíritos nos rondavam, mas veio uma época em que as pessoas viam os mortos como algo a temer que interferisse em suas vidas. Não conseguimos nos separar. Os primeiros cemitérios também foram os primeiros guetos do mundo. Os mortos deviam ter o seu lugar para que nós vivos tivéssemos o nosso. Ainda assim, eles os enterravam em local próximo, às vezes diretamente sob a fornalha. Eram cercados por objetos familiares. É comum encontrar nos túmulos armas, amuletos e jarras com comida. Nossos ancestrais acreditavam que a vida seguinte fosse semelhante a esta e que os mortos precisavam dessas coisas para a viagem final. Era assim que nossos ancestrais pensavam, mas nós pensamos da mesma forma hoje. Por exemplo, muitas pessoas de luto colocam fotos, joias ou outros objetos no caixão. As crianças querem colocar desenhos, mesmo quando o corpo vai ser cremado. Elas pensam, pelo menos isso vai fazer companhia à minha avó, vai confortá-la.
Mesmo em tempos pré-históricos, imaginávamos o que acontecia depois da morte. O granito, sólido e inalterável, nos faz sonhar com a imortalidade. Isso gerou uma associação, um forte elo simbólico entre a alma e a pedra. Quando colocamos uma pedra ao lado ou em cima de um corpo, ela simboliza o homem ereto, caminhando determinado de frente para os deuses, o trovão e todas as coisas que o aterrorizam, dizendo: apesar de todas as coisas que se lançam contra mim, eu existo. Os egípcios ergueram grandes monumentos para os mortos. As pirâmides são grandiosos sarcófagos reservados aos faraós. No Antigo Egito, acreditava-se que o ser humano fosse formado por uma entidade corporal e várias entidades espirituais. As entidades espirituais não sobreviveriam se o corpo virasse pó. Ele deveria ser preservado intacto pelo processo de mumificação, como vemos com este corpo de 3.500 anos. Primeiro retiramos os olhos e os esterilizamos para que não fermentem. Não desejamos olhos fermentados. Abrimos o corpo e retiramos os órgãos vitais. Também são esterilizados e colocados em jarras, senão irão se decompor. Agora vem uma parte muito importante. Retiramos o coração. No lugar dele, coloca-se uma estátua de pedra do besouro que trabalha com excremento e que transforma a morte em vida. Costuramos o corpo, deixamos secar e colocamos em salmoura, água e sal por alguns meses. Deixamos secar, abrimos novamente e o enchemos de areia, resinas e temperos. Costuramos, moldamos os seios se for mulher e o enrolamos em um linho que tenha ficado de molho em conservantes. Agora o vestimos com uma roupa maravilhosa. Ele será colocado em um caixão na forma do corpo, que vai para o sarcófago. Nem todos os egípcios tinham direito a esse tratamento real. Mas mesmo os mais pobres trabalhavam muito a vida toda para ter um lugar em uma cova coletiva. Os egípcios foram os primeiros a desenvolver a ideia de que o destino de um morto depende de como foi a vida dele na Terra. Depois da morte, todos enfrentam um teste. A alma é pesada perante a corte do deus Osíris, que lhe abre ou fecha as portas do paraíso. Os antigos gregos também acreditavam na imortalidade da alma. Uma procissão, usando cores escuras, acompanhava o morto até o local do enterro. As mulheres cortavam o cabelo e arranhavam as bochechas como sinal de luto, enquanto os flautistas tocavam uma música solene. Os cortejos se tornavam mais elaborados em sociedades mais refinadas. Era possível ter um funeral maior. Tinham material para isso. Poderia haver objetos usados apenas em funerais. Em muitos casos, em sociedades cultas, havia textos que uma pessoa podia dizer a outra. Havia canções, palavras e toda uma cultura por trás dos rituais. Isso começou a mostrar o poder dos mortos e das pessoas que choravam por eles, quando alguém morria. A importância dessa pessoa e de quem sobrevivia era mostrada pelas proporções do funeral. Os gregos acreditavam em Hades, no submundo, no reino oculto dos mortos. As pessoas entravam nele cruzando um dos 4 rios que o cercavam. Caronte as levava de barco por um preço. Por isso as pessoas deixavam uma moeda para seus mortos.
Os gregos acreditavam que o destino dos mortos dependia de como os vivos tratavam de sua tumba. Se não cuidassem bem dela, os mortos os castigariam com uma maldição. Entre os romanos, um parente próximo beijava o morto para recolher o último suspiro. Acreditavam que a alma deixava o corpo pela boca. Depois do funeral, o corpo era cremado ou enterrado fora da cidade. O local era marcado com uma inscrição, às vezes com um retrato, para preservar a memória de quem estivesse enterrado. No Império Romano, a morte era um espetáculo. Traidores e criminosos eram executados em público. Um dia, entre os anos 26 e 36 d.C., um homem foi levado a julgamento perante Pilatos, procurador da província romana da Judéia. O homem era um judeu, e sua morte mudaria o curso da história. Na verdade, havia diferentes culturas em colisão no Império Romano. A crescente ansiedade da morte. Precisavam de alguém que surgisse para salvá-los da confusão. Alguém que os livrasse da bagunça, da ansiedade de uma sociedade tumultuada. Havia salvadores em cada esquina. Quando espalhou-se a história de um homem da Galileia que havia morrido e ressuscitado, isso atraiu muita atenção. Talvez este fosse o caminho. As histórias sobre ele foram se espalhando. Não era difícil de acreditar porque a ideia de ressurreição já pairava no ar. As primeiras pessoas a se tornar cristãs eram muito convincentes e entusiastas. Aos poucos, o cristianismo conquistou todo o mundo romano. Tornou-se a religião de Estado e sobreviveu a invasões bárbaras. A minha morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No início da Idade Média, nos primeiros séculos do cristianismo, a atitude para com a morte mudou radicalmente. Ela passou a ser vista como um nascimento na vida verdadeira, na vida eterna. Nous assistons dans cette Europe des communautés villageoises. Na Europa das comunidades de vilarejos, vemos a coabitação, por vezes pacífica e por vezes tumultuada, do cristianismo com o que se pode chamar de velha religião popular. Uma cultura popular intimamente ligada a tempos antigos e heranças muito antigas. O hábito do velório era cuidadosamente observado, porque as pessoas temiam que os mortos pudessem levar o corpo. O número 7 era considerado de sorte. Deveriam acender 7 velas, fazer 7 orações e 7 ações de caridade pelos pobres. Estes ritos eram para exorcizar o medo da morte. No entanto, a morte era uma visitante familiar. Naquela época, a vida era curta. Em termos demográficos, a expectativa de vida ao nascer era de até 23 anos.
É neste contexto de vida curta que temos que considerar o medo da morte, ou, pelo contrário, o endurecimento das atitudes com relação à morte. Não é tão contraditório quanto parece. Entre os séculos XII e XV, ocorreu uma grande mudança na percepção da morte. Vimos o nascimento de uma consciência da própria individualidade, basicamente ligada ao prazer que encontramos na existência. O eu descobrindo os prazeres da vida e, ao mesmo tempo, porque sempre acontece junto, percebendo que este eu não pode viver para sempre. A morte se tornou trágica. Guias foram escritos para ajudar as pessoas a enfrentar este último ato do drama humano. Os cristãos tinham um terror especial da morte, porque para todos os que não ganhariam o paraíso, só restava uma possibilidade: queimar no inferno. Sem dúvida, foi para suavizar essa terrível expectativa que o purgatório foi criado. O purgatório é uma bela invenção. Todos sabem que o paraíso é reservado a uma pequena elite e o inferno ameaça o resto de nós. Mas o purgatório, entre os dois extremos, oferece aos mortos a chance de purgar seus pecados para obter a salvação. A Igreja relutou por muitos anos, até meados da Idade Média, quando alguns papas viram que era uma proposta lucrativa. Se você tem o purgatório e as pessoas pagam taxas à Igreja para rezar missas e tirar os seus parentes dele 10 anos antes, as pessoas poderiam ajudar a Igreja a saldar suas dívidas enquanto tiravam alguém do purgatório. Em 1348, uma epidemia avassaladora assolou a Europa e causou uma das piores matanças da história. Importada do Oriente por ratos que infestavam navios, a peste bubônica entrou pelos portos de Messina, Genoa e Veneza. As pessoas morriam como moscas. Em Avignon, eram 400 mortes por dia. Em Paris, 800. Em um único burgo londrino, foram enterradas 50.000 pessoas. Os desesperados gritavam quando o carrinho que levava os mortos passava. As mães matavam seus filhos. O mundo caiu em histeria. Após 2 anos, a epidemia começou a sumir, mas havia levado 1/3 da população da Europa. O fantasma da peste viria a ressurgir periodicamente e assombrar a lembrança das pessoas por séculos. Desde o fim da Idade Média, a morte sempre esteve ligada à pessoa a quem ameaçava. Era uma tragédia pessoal. Mas do século XVIII em diante, os laços familiares ficaram mais fortes. Subitamente, a face da morte mudou. A perda daqueles à nossa volta se tornou insuportável. A pessoa que morria era o objeto do seu afeto, seu amor, seu querido, seu filho. A partir daí, a era de Rousseau viu uma transferência de afetividade, e a sensibilidade da época deu a ela moldura para se expressar.
No século XIX, o além se tornou o lugar em que nos reuniríamos com aqueles a quem a morte levou. Também foi quando as pessoas começaram a ir a novos cemitérios, situados em locais pastorais, para meditar nos túmulos das pessoas queridas. O cemitério romântico está associado à visão da morte do século XIX, com uma ligação muito próxima. O valor humanista do elo entre as pessoas ganhou extraordinária importância. É claro que a morte era vista como uma angústia. Quanto mais angustiante, mais as pessoas precisavam encontrar meios de amenizar a dor. Foi a era de grandiosos epitáfios, grandes elogios e cemitérios românticos repletos de símbolos, tanto sombrios quanto tranquilizadores. Os vivos passaram a vestir o luto pelos mortos durante meses e expressar sua dor em uma demonstração de pompa funerária. O século XX deu fim à morte romântica. Depois da Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida aumentou e a morte ficou mais afastada do cotidiano. Nas décadas seguintes, o otimismo gerado pela explosão econômica permitiu às pessoas adiar ainda mais a morte. Os rituais fúnebres foram desaparecendo. O trânsito e os sinais vermelhos acabaram com os cortejos. A grande reunião em volta do leito de morte não era mais possível nos modestos apartamentos das cidades. O lar era muito pequeno para que várias gerações, avós, pais e filhos, vivessem juntos. Portanto, os idosos iam para outro lugar para morrer, os asilos, ou cada vez com mais frequência para o hospital. A morte não fazia mais parte do sistema no qual tornou-se impossível subir com um caixão pelo elevador, a não ser em pé. Rituais de morte. Mesmo hoje, se existe uma coisa comum a todos os seres humanos do mundo, certamente é o medo de morrer. Podemos dizer que o medo da morte existe nas mais antigas profundezas da alma humana. O que diferencia uma cultura de outra, não só a ocidental da oriental, mas do norte e do sul também, o que marca a diferença entre nós é como nos defendemos deste medo. A tradição hebraica mostra o que parece ser quase um terror da impureza do corpo. Ninguém pode tocá-lo nos primeiros 8 minutos após a morte. Uma pena é colocada nos lábios para detectar qualquer sinal de vida. Acende-se uma vela, todos os espelhos são cobertos e a água das bacias é despejada para que a alma não sinta a tentação de se admirar. Depois, o corpo é preparado para o enterro. O processo se chama Tahara.
Em qualquer cultura, até nas que observam um mínimo de rituais, limpamos nossos mortos de alguma forma. Isso pode ser feito por parentes próximos, como parece ser cada vez mais frequente em hospitais, quando há membros da família presentes na morte de alguém. Mas é feito em toda a cultura, seja por parentes ou profissionais. Alguém que esteja presente por acaso quando uma morte ocorre ou pessoas especializadas em cuidar dos mortos. Para os muçulmanos, a limpeza mortuária consiste em deixar o corpo virado para a Meca e lavá-lo cuidadosamente 3 vezes. Depois recebe cânfora e água de rosas. O indivíduo nasce de uma fonte divina, pura e limpa. Deve retornar ao lugar de onde veio, também puro e limpo. O cortejo é outro ritual comum a todas as sociedades. Permite aos vivos perceber o fato da morte e marcar a separação entre quem foi e aqueles que ficaram. Caminhando com eles, absorvemos a realidade com mais suavidade. O funeral é a hora em que dizemos ao morto: fizemos o melhor por você, vamos levá-lo ao seu local de descanso e estamos rompendo o laço. Em muitas culturas, o corpo é enterrado com muita austeridade. E isso é feito de propósito. Os muçulmanos deitam o corpo diretamente na terra. Perante Alá, ricos e pobres devem ser igualmente desprovidos. Os hindus creem que a alma fique presa no corpo. Acham que a alma deve ser libertada pela cremação para suavizar a passagem da pessoa para outra vida. A fumaça da pira leva o que resta da pessoa para o além, o invisível. Todas as grandes religiões tentam acalmar nosso medo de morrer, pregando uma crença na vida posterior. Religiões monoteístas como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo partilham a crença na eternidade de bênçãos conquistadas por atos merecedores na terra. Para os cristãos, a cruz é o símbolo do sacrifício de Cristo para redimir os pecados do mundo e dar a vida eterna à humanidade. A cruz é proeminente em todos os rituais. Apesar da esperança de ressurreição, a morte também carrega o terrível peso do pecado, que pode levar ao inferno. As religiões que mais se aproximam de controlar nossa vida também fizeram disso um de seus temas. Há uma grande mudança do grito alegre: estamos livres da morte, Cristo ressuscitou, para a ideia de você quer ser julgado, provavelmente seria culpado. Talvez devêssemos saber que nem todas as religiões e os seus seguidores têm essa crença. Já é ruim o bastante ter de deixar esta vida, mas ser castigado no final dela pode ser esperar demais.
Para os hindus, vida e morte são ciclos relacionados. Eles acreditam que os humanos fazem o próprio destino. Portanto, é responsabilidade deles tornar a vida presente melhor do que as anteriores. O estágio final é o moksha, a liberação de uma longa série de reencarnações. Quando somos crianças, vamos para a cama à noite e levantamos de manhã. A ideia de ciclo, a ideia de estação, de que não é o fim. Talvez o fim tenha começo. Qualquer criança, não importa onde tenha nascido, tem a mesma crença nos ciclos. A ideia de a vida ser uma série de ciclos ficou entre os asiáticos. Já estivemos aqui antes, estamos voltando. Depois de cremado, as cinzas do morto são espalhadas em um rio para garantir a purificação. Um pouco mais abaixo, homens e mulheres se banham nas mesmas águas e rezam para que o morto ganhe outra vida. Embora marquem a separação dos mortos, os funerais também servem para forjar elos entre os mortos e os vivos. A refeição do funeral é mais centrada nos vivos do que nos mortos, mesmo que a pessoa morta continue presente. Em algumas sociedades, o corpo permanece durante o banquete e só depois é levado para o local do seu descanso final. Às vezes, coloca-se um lugar para ele ou ela à mesa. A refeição é basicamente para unir mais o grupo e consertar o círculo rompido pela morte. Há um sentimento de ternura. Também há uma necessidade de haver excesso de festividade, o confronto da morte com um excesso de vida, contrapor o que não faz sentido com um excesso de sentido. Portanto, acontece principalmente para os vivos. Donc, on le fait d'abord et avant tout pour les vivants. Em todas as sociedades, muito depois de uma morte, as pessoas continuam a fazer homenagem a quem faleceu. Mesmo depois de morrer, aqueles cuja vida marcou o mundo continuam a viver na lembrança de quem ficou. A negação da morte. Elvis Presley, le roi du rock, est mort aujourd'hui à l'âge de 42 ans, 24 heures... Em 16 de agosto de 1977, a notícia se espalhou pelo mundo. Elvis Presley, o rei do rock and roll, havia morrido. O choque foi enorme. Logo começaram os boatos. Elvis está vivo. Algumas horas depois de ter falecido, supõe-se que tenha sido fotografado saindo de casa por uma porta nos fundos. Desde então, muita gente diz tê-lo visto vivo. Elvis não é a única pessoa a ter aparecido muitas vezes depois da morte, talvez a mais famosa. Uma pessoa que significa tanto para nós não pode estar morta. As crianças mantêm vivos os pais que faleceram. Algumas mantêm vivos na mente bichinhos de estimação que morreram. Você não pode ter morrido se eu o amo e preciso tanto de você. Talvez ninguém com quem nos importamos tanto e com quem nos identificamos possa estar morto, e não está porque permanece na nossa mente. Acho que isso é humano e inofensivo, a menos que lhe vendam sapatos de camurça azul.
No mundo ocidental, vemos um fenômeno se espalhar. A rejeição da morte, pura e simples. Hoje, a expectativa de vida do homem passa dos 70 anos. As mulheres podem esperar alcançar a venerável idade dos 80. Quando a tecnologia nos dá a impressão de que controlamos as forças da natureza, é tentador crer que também possamos conquistar a morte. Esta vítima de acidente é trazida para a ala de emergência. Ela é mantida viva artificialmente. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, um homem que sofreu um ataque cardíaco é ressuscitado. A jovem mulher só consegue continuar a respirar com a ajuda de um arsenal de equipamentos médicos modernos. Ela está morta. A atividade cerebral cessou. Um estranho paradoxo. Uma mulher morta continua a respirar, e um homem cujo coração parou de bater momentaneamente está vivo. Quando acaba a vida e começa a morte? Graças a descobertas científicas, estamos salvando cada vez mais pessoas que antes estariam condenadas. Mas o milagre da medicina moderna pode levar ao uso de medidas terapêuticas extremas. Que tipo de vida um paciente em estado vegetativo tem? A morte está sendo vista como uma falha da ciência, até mesmo como um fracasso pessoal do paciente que não tem mais forças para lutar. Quando você acredita que cada vida é especial, a morte parece intolerável. Talvez por isso, nos anos 70, tenha emergido uma nova corrente de pensamento, uma nova visão da ideia de imortalidade. Novas técnicas de reanimação levaram ao aparecimento de um fenômeno pouco conhecido, chamado experiência de proximidade da morte. Pessoas declaradas clinicamente mortas e trazidas de volta à vida relatam estranhas experiências. Uma sensação de leveza e paz. Elas veem o próprio corpo sem vida e tudo o que está à sua volta. Depois entram em um túnel de luz que emite uma sensação de ternura e amor. A meu ver, este é um fenômeno de dissociação sob um terrível estresse. Você encontra isso, por exemplo, entre pessoas que sobreviveram a uma grande explosão. Elas se sentem espectadoras e, de fato, estão no âmago da ação. Acho que é um estado psíquico que protege a pessoa, um tipo de mecanismo de defesa que permite às vítimas pensar que foram preservadas e as ajuda a lutar para retornar de uma situação traumática. É uma sensação muito agradável. Aparentemente, as endorfinas secretadas pelo organismo protegem o cérebro da realidade intolerável da morte. Há uma história que nos ajuda. Se vamos morrer, arranjamos uma versão que tenha algum significado para nós. Se não vamos morrer, voltamos com algo que faça sentido para todos os que vão. Isso é só uma história, mas não se sabe. Pode até ser verdade. Isso está além da ciência. Sempre ficamos desconcertados quando confrontados com a morte de alguém. É uma lembrança cruel de que a nossa morte nos aguarda.
Alguns ritos de funeral são extremamente simples, quase inexistentes, porque não queremos reconhecer esta realidade. Tampamos os olhos. Nos livramos dos mortos o mais depressa possível, os cremamos sem delongas e rituais, como lixo. Nós os eliminamos, fingimos que não está acontecendo, aquilo nos incomoda. Temos uma agenda muito pesada, vamos acabar logo com isso. Mas criamos outros problemas. Mesmo que lutemos para negar a morte, ela acaba nos alcançando. Quando falece alguém a quem amamos, muitos de nós tentam voltar à vida normal depressa demais, levados pelas pressões da vida moderna. Mas esta tentativa de pular o processo do luto pode ter consequências perigosas. Meses, até anos mais tarde, as pessoas adoecem ou têm crises de nervos porque não tiveram tempo para lidar com um grande acontecimento na sua existência: a morte de uma pessoa próxima. Os funerais tradicionais têm a vantagem de forçar as pessoas a fazer uma pausa, a aprender a aceitar a realidade da morte e dar vazão à parte da dor. Existe algo que possamos fazer quando alguém próximo de nós morre, que possamos fazer unidos como em um ritual, que nos ajude a entender a vida e a morte e a tirar o melhor proveito delas? Parece que sim, mas o que você escolhe pode não ser o mesmo que eu escolho. Precisa sair organicamente da nossa vida. Há muitos funerais alternativos e experiências nos quais as pessoas dizem: vamos recriar a vida dessa pessoa, vamos falar do que amava, lembrar o que ela fez, vamos contar fatos engraçados, reviver a vida dela com eles e não nos centralizar na morte. Pensar que a vida está completa e o que isso significa. As pessoas fazem isso de formas diferentes, às vezes de forma séria, outras com humor, como Convier. Em sociedades complexas como o Canadá, os Estados Unidos e a Europa, não há mais uma forma única de se fazer as coisas, uma só experiência de vida e morte. Morrer amanhã. Graças a melhores dietas e avanços da medicina, a expectativa de vida de um bebê hoje é 3 vezes maior que a dos nossos ancestrais pré-históricos. Mas a idade alcançada pelos idosos entre nós não muda há 50 mil anos. Seres humanos raramente vivem mais do que 100 anos. Desde os anos 60, temos tentado compreender as causas do envelhecimento, mas o processo ainda é um mistério. Por que nossas células vão parando de se reproduzir, fazendo o nosso organismo se deteriorar? Uma teoria diz que as células são programadas geneticamente para se reproduzir um determinado número de vezes. Como se o organismo tivesse um relógio interno. A uma determinada hora, marcada pelos genes de cada indivíduo, as células param de se dividir, iniciando o processo de morte. Outros pesquisadores acreditam que as células se desgastam como resultado da exposição a fatores ambientais e ao acúmulo de resíduos no organismo. A mecânica do envelhecimento é muito complexa. Vários milhares de genes podem estar envolvidos. Mas se conseguirmos colocar um dedo no processo que inicia a degradação do organismo, não há por que não termos esperança de detê-lo um dia. Talvez até revertê-lo.
A corrida entre os cientistas já está acontecendo. Todo ano sabemos que podem ter descoberto um hormônio ou uma enzima milagrosa que nos dará a juventude eterna. Escandalosa e perturbadora, a morte pode ser uma doença para a qual ainda não temos cura. Há empresas que oferecem a possibilidade de apagar você até a ciência descobrir a chave da imortalidade. A criogenia é o uso do nitrogênio líquido para congelar o corpo a 196 graus negativos. O problema é que ainda não foi provado que é possível trazer um corpo congelado de volta à vida. A clonagem é outra forma de atingir a imortalidade. Uma cópia perfeita de um indivíduo clonado pode ser criada de uma única célula. É tecnicamente concebível clonar um ser humano. Mas ainda não descobrimos como transferir as memórias do original para o clone, para que sejam realmente a mesma pessoa. A melhor maneira de lutar contra a morte, a forma mais instintiva, é a procriação. A forma de permanecer vivo antes de erguer monumentos é ter filhos. Claro, há uma crença na imortalidade, todas as crenças, e o fator da criação. Você pode criar coisas ou um estilo de vida. São duas formas de deixar a sua marca, mas não necessariamente fazendo grandes obras que influenciem a sua época, mas que afetem as pessoas com quem você vive. Todo mundo faz isso sem saber por quê. Fazemos isso porque temos consciência da morte, mesmo que não pensemos nela todo dia. Os humanos poderão se reconciliar com a ideia da própria morte? Talvez por causa da AIDS, uma doença que joga o fato da morte na nossa cara. Uma nova consciência da morte esteja surgindo no mundo ocidental. Ao contrário de todas as outras pandemias ou endemias excepcionais a que o mundo sobreviveu, a AIDS está ligada a vetores vitais, transmissores de vida. O sangue, o esperma. Isso tem um poderoso efeito na nossa imaginação. Por isso, recentemente, a AIDS ajudou a nos conscientizarmos de que a morte é o destino de todo ser humano. Je dirais grâce, entre guillemets, au sida depuis quelques années. Podemos negar ou aceitar a morte, acreditar em outra vida ou na extinção completa, nos ver como únicos ou parte de um todo. Ter a morte como algo familiar ou estranho. Mas um fato permanece constante. Nenhum de nós gosta da ideia do próprio e inevitável final. Seja lá o que for que vier depois, há a necessidade de manter algo do morto espiritualmente na mente ou talvez, de certa forma, interagir e dar algo em troca. Acho que vamos continuar fazendo isso de formas cada vez mais criativas, mesmo que o que fizermos no futuro passe a parecer ficção científica. Os sentimentos e pensamentos não serão muito diferentes dos de Neandertal, que cavava um buraco, colocava uma pedra e a pessoa querida nele. Certamente não vencemos a nossa batalha contra a ansiedade causada por este terrível conhecimento que nos distingue dos outros animais. Um belo dia, uma tranquila noite, a vida vai chegar ao fim. Versão brasileira Audio News.